Esperança enlutada, uma vida ressignificada à luz da fé. Tópico 3. Questões para o ser humano religioso. Clique no link da descrição deste vídeo ou no card que está aparecendo agora para ouvir a playlist completa. Tratei anteriormente dos tipos de ser humano religioso e não religioso e de seu contraponto, o ateu, em meio à cultura secularizada. É lícito agora que nos coloquemos em condição de dialogar com a fé religiosa. Será ela uma fuga ou um caminho de salvação? Para isso, devo antes de tudo propor aos religiosos de hoje algumas perguntas que acreditam sejam pertinentes ao contexto atual. Todas elas, como se pode imaginar, referem-se à existência ou não de Deus. Pois, ao se falar da morte, da solidão, do sofrimento e da possibilidade do nada, há que se colocar a pergunta que todo ser humano já fez, faz ou fará um dia: Deus de fato existe? Como é sabido, a pergunta por um ser superpotente, criador de tudo e fonte de explicação para os mistérios da vida e da morte, está colocada desde o início pela filosofia e principalmente pela teologia. A questão toda gira em torno de uma simples observação: se ele existir, tudo passa a ter sentido, e terá mais sentido ainda se esta vida não passar de uma efêmera existência para se firmar na perspectiva de uma outra vida. Pois o que nos espera após a morte não é somente uma nova realidade, mas o encontro pessoal com o nosso Criador. Assim creem os cristãos. Porém, se ele não existir, então nada tem sentido. E mesmo que procuremos dar significados às nossas ações enquanto seres do fazer, mesmo assim, nem a ciência, nem os ideais, nem a política, nem as filosofias, etc., poderão suprir o lugar de Deus. Pois tudo isso, por mais belo e significativo que possa ser, não nos garante uma vida futura, uma realidade segura após a morte. Ou seja, por mais sentido que possamos pôr a todas as coisas humanas, ainda persistirá a consciência do fim, do não ser, do nada. E o único contraponto ao nada, a consciência do nada, é o tudo, ou a consciência do tudo. Bem escreveu Santo Agostinho ao final do século IV depois de Cristo. És grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. Grande é o teu poder e incomensurável tua sabedoria. E o homem, pequena parte da tua criação, quer louvar-te. E precisamente o homem que, revestido de sua mortalidade, traz em si o testemunho do pecado e a prova de que resistes aos soberbos. Todavia, o homem, partícula de tua criação, deseja louvar-te. Tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizestes para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Outra observação importante a respeito da fé em Deus é que ela tem conseguido dar um pouco de conforto e alívio ao sofrimento de tantas pessoas injustiçadas e atormentadas pela fome, escravidão, doença e falta de esperança. Uma base concreta para se avaliar tal perspectiva é o filme documentário de Alexandre Rampazzo, Nas Terras do Bem-Virá, que retratou o conflito agrário no Pará, suas implicações sociais, o descaso da justiça, o jogo de interesse da elite e dos meios de comunicação, o trabalho escravo e desumano e a luta de religiosos e do povo pobre daquela região em busca de um pedaço de chão e um pouco de dignidade. Embora o documentário seja de 2007, a situação se repete em vários rincões desse Brasil, até os dias atuais. Haja visto o resgate no início do ano de 2023
de 207 pessoas em situações análogas à escravidão nas vinícolas Aurora, Garibaldi e Salto, no Rio Grande do Sul. Quadro explicativo. Dados que mostram a conjuntura do trabalho escravo no Brasil no ano de 2022 revelam que o estado de Minas Gerais concentrou o maior número de operações de fiscalização e resgate. Os casos de trabalhadores em situação análoga à escravidão foram registrados em maior número no campo, em propriedades rurais, de empresas e latifúndios, onde se desenvolve a atividade agropecuária, principalmente cana-de-açúcar, soja e café, além da pecuária bovina, e também em áreas destinadas ao extrativismo mineral e vegetal, como é o caso das minas de carvão. Outro fato que precisa ser desmascarado é a insidiosa propaganda veiculada pela Rede Globo por todo o país em horário nobre, que teve início no ano de 2016 e se aprofundou entre os anos de 2018 a 2022, que afirmava que o agro é tech, é pop, é tudo, mas escondia a realidade por trás dos conflitos causados na Amazônia e em outras partes do Brasil. O agronegócio é tão pop que é o responsável pela maior parte do desmatamento, das queimadas e da contaminação do solo e mananciais. E de 2017 a 2018 foi responsável por mais da metade dos 995 conflitos envolvendo 131 mil famílias nos estados amazônicos, segundo dados da Pastoral da Comissão da Terra, uma entidade ligada à Igreja Católica. Ainda segundo a Pastoral, em 2022, registrou-se 47 assassinatos em conflitos no campo, um crescimento de 30,56% na comparação com o ano de 2021, no qual 36 pessoas foram vítimas dessa violência extremada. No ano de 2022, pelos registros da Comissão Pastoral da Terra, houve ainda um aumento de cerca de 272% nos números de tentativas de assassinato, passando de 33 para 123 pessoas, e de 43% nos números de ameaças de morte, passando de 144 em 2021 para 206 pessoas ameaçadas em 2022. No caso das tentativas de assassinatos, é o maior número desse tipo de violência registrado em todo o século XXI. Assassinatos, tentativas de assassinatos e ameaças de morte estão ligadas ao aumento do número de casos de pistolagem no ano de 2022. Em 2022, foram 30.624 famílias que sofreram as ações dos pistoleiros em 180 registros de ocorrências, com aumento de 32% no número de famílias e de 86% no número de ocorrências em relação ao ano de 2021. E das 1.379 ocorrências de pistolagem registradas entre 2013 e 2022, 505 delas, ou seja, 36,6%, se deram no governo Bolsonaro. Por esses dados, vemos que os fatos relatados no documentário de 2007 continuam ocorrendo, e nos últimos anos, mais especificamente de 2018 a 2022, com o apoio do Estado. Ao assistirmos o documentário, constatamos que a cada depoimento de dor e angústia sobressai-se uma esperança enlutada, ancorada e fundamentada na fé em Deus. É, pois, tudo o que resta a este povo, Deus e aqueles que trabalham por eles em nome de Deus. Caso decretássemos a morte de Deus, como se fez no passado e ainda se tenta fazer, estaríamos condenando pessoas em situações análogas e a tantas outras por este mundo afora a uma das mortes mais cruéis que pode imprimir ao ser humano: a morte sem esperança alguma de vencer seu sofrimento aqui ou na outra vida. Pois um ser humano sem esperança já não é mais um ser humano, apenas uma caricatura, um ser resignado ao seu destino e prostrado pelas forças que lhe oprimem. Contudo, isso não nos impede de avaliar o conceito de Deus. Desde já alerto que para o cristianismo não faz muito sentido falar em conceito de Deus,
pois o seu conhecimento não nasce da especulação, mas do encontro, do diálogo. Só conhece o Deus da revelação quem o ama, pois no cristianismo Deus não é um conceito, mas uma pessoa, alguém com quem o ser humano se relaciona. Deus não é uma mônada fechada em si, mas um ser para o outro em constante esvaziamento de si. Nota explicativa. Mônada, termo filosófico, átomo inextenso, com atividade espiritual, componente básico de toda e qualquer realidade física ou anímica, e que apresenta as características de imaterialidade, indivisibilidade e eternidade. Deus é sempre o mesmo, e sua essência só pode ser sentida e não capturada pela razão. É por isso que o conceito que dele fazemos é mutável, dinâmico, nunca originário. Nisso se vê que cada civilização, em cada época, tem uma visão limitada de Deus, e o ateísmo, em muitos casos, não é mais do que a negação de uma determinada visão de Deus que, em certo sentido, foi feito à nossa imagem e semelhança. Embora prisioneiro, entre aspas, dessa limitação humana, Deus ainda pode se revelar de forma grandiosa e misteriosa, como fez na história dos Hebreus. A própria Bíblia traz múltiplas visões de Deus que precisaram ser abandonadas ou ressignificadas para que uma nova maneira de se relacionar com o divino pudesse se impor e acalmar o coração humano. Disso se deduz que o que por ora negamos não passa de uma visão que não corresponde mais aos nossos anseios e não ao próprio Deus, pois a essência de Deus não pode ser negada, uma vez que não pode ser por nós conhecida, apenas sentida, vivida, experimentada. E isso não vem pela razão, mas pela fé, embora a fé não prescinda da razão. Pois toda vez que isso acontece, ou seja, toda vez que a fé age sem a razão, o resultado é o fanatismo, o obscurantismo e a ignorância. É por isso que fé e razão devem caminhar juntas e não separadas. Bem nos alerta João Paulo II em sua carta encíclica Fides et Ratio. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Com muita frequência, usamos figuras de linguagem para nos referir a algo ou alguém que não dominamos o conhecimento. Faz parte de nossa natureza produzir analogias para nos referir a algo que não conseguimos explicar totalmente. É por isso que, mesmo na Bíblia, encontramos diversas imagens que nos colocam diante do misterioso ser que é Deus. Em cada época, em cada situação vivida ou em cada experiência sentida, os escritores sagrados se referem a Deus de uma forma figurada, mas que nos causam um grande impacto. Leia ou ouça alguma dessas colocações. No Salmo 18, nos versículos de 8 a 9, Deus se parece com um dragão. Das suas narinas subiu fumaça, e de sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu. Trevas espessas haviam debaixo de seus pés. Em 2 Samuel 22, Deus é comparado a um escudo que protege na batalha, uma rocha difícil de se quebrar. No Salmo 91, Deus é como uma grande ave que recolhe sob suas asas os seus filhotes e os protege. Ou ainda, é como uma fortaleza na qual se pode confiar. Em Isaías 29:16, Deus é um oleiro a modelar a alma humana, sua mais perfeita obra. Já no belíssimo Salmo 23, Deus é como um pastor e suas ovelhas não sentem falta de nada, pois só Deus basta. E quem não se lembra da figura do Pai misericordioso da parábola do filho pródigo, escrita em Lucas 15, versículos 11 e seguintes?
Todas essas imagens e outras tantas que aparecem na Bíblia nos ajudam a entender o quanto estamos diante de um grande e fascinante mistério. O que quer que se possa dizer sobre Deus, qualquer que seja a imagem que se use para pensar nele, ele sempre existe além dessas concepções. É o que nos afirma Hauser, 2009, página 25. Aliás, o próprio nome de Deus, Yahvé, Yahu, Jeová, Javé, dependendo de como nós pronunciamos, revelado nas escrituras judaicas, nos mostram o quão insondável é a essência divina. Ao ser questionado por Moisés qual seria o seu nome, em Êxodo 3,14, Deus pronuncia uma das frases mais enigmáticas e ao mesmo tempo mais reveladora sobre a essência divina, dizendo que eu sou o que sou, ou ainda, eu serei quem eu serei, é o seu nome. Isto revela que a essência de Deus é dinâmica, não se prende a conceitos, não é um nome do qual podemos dominar. Por isso, os hebreus evitavam pronunciar o nome divino, o tetragrama sagrado correspondente às letras YHWH, e preferem adotar a forma respeitosa Adonai. Aliás, pela análise do texto hebraico, chega-se à conclusão de que a designação mais aproximada ao nome de Deus seria o Eterno, sendo a palavra, entre aspas, Deus, utilizado apenas como um referencial teórico sobre a realidade última e eterna responsável por tudo o que existe. Para o cristianismo, o universo só existe porque Deus não pôde, entre aspas, se conter em si. Sua natureza amorosa não lhe permite contrair-se em si egoisticamente, mas o leva a generosamente a se expandir, ou em outras palavras, a doar-se. Assim, tudo o que existe é reflexo desse amor, pois Deus é amor, nos diz o apóstolo João, e Paulo nos exorta em seu belíssimo hino dizendo, quase que recitando, que um dia conheceremos como de fato somos conhecidos. Pois agora nós vemos como num espelho, e de maneira confusa, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13, de 12 a 13. Dessa perspectiva, não existe mais espaço para a fé nem para a esperança, pois, findado nossa pequena aventura terrestre, só o que restará é o amor, pois Deus é amor. Mas, enquanto peregrinos nesta maravilhosa casa comum chamada Terra, nos vemos obrigados a procurar pela razão as razões de nossa fé. E é por isso que na maioria, senão na totalidade das vezes, nos referimos a Deus por meio de um conceito. Contudo, como já foi dito anteriormente, quando nos referimos ao conceito sobre Deus, sabemos do seu caráter dinâmico, pois tem mudado através da história e das categorias do pensamento. De forças ou espírito da natureza para deuses antropomórficos, criados à imagem e semelhança humana, como eram os deuses gregos. Diversas mitologias descrevem esses deuses e suas aventuras épicas. E mesmo os hebreus, o povo escolhido, tiveram que adaptar sua compreensão de Deus, passando de um Deus ciumento e vingativo, grande parte do Antigo Testamento o descreve assim, o terrível Javé de Moisés e Eliseu, por exemplo, ou o Deus justiceiro, mas apaixonado e libertador de Isaías, a quem é possível chamar de pai. Ou o Deus, embora ainda ciumento, porém amoroso, misericordioso, de profetas como Oséias e Ezequiel, até culminar em Jesus, o Deus encarnado, Emanuel, capaz de se oferecer em sacrifício para redimir sua criatura, salvando-o da nulidade, do não ser, do nada. Em João 10, 18, disse Jesus, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Eu tenho o poder de dá-la, como tenho o poder de recebê-la novamente. Quadro explicativo. Sobre a visão de Deus no Antigo Testamento, duas passagens me chamam muito a atenção. Êxodo 2:12. Disse Deus, nessa noite eu passarei pela terra do Egito, e matarei todos os primogênitos no país, tanto das pessoas como dos animais.
Farei justiça contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. Outra visão difícil sobre Deus, na minha perspectiva também, é em 2 Reis 2, de 23 a 24. Eliseu subiu a Betel. Pelo caminho, uma turma de meninos saiu da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Voltando-se, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Saíram então 2 ursos da floresta e despedaçaram 42 daqueles meninos. Essas são apenas 2 exemplos de passagens obscuras e difíceis de compreendermos quando lemos o Antigo Testamento, pois dependemos de muitas interpretações para se chegar ao cerne da questão e separarmos a visão que o povo tinha de Deus da essência de Deus. Por isso que quando falamos em conceito de Deus, não podemos nos prender a uma visão específica sobre ele descrita em qualquer passagem bíblica, pois a revelação plena de Deus se dá na pessoa de Jesus. E todo o Antigo Testamento deve ser lido e interpretado à luz de Jesus, o Messias. Ainda segundo Hauser, 2009, tal acomodação do entendimento de Deus se faz necessária, pois caso contrário, corre-se o risco de torná-lo, Deus, um ídolo para nós e um obstáculo para os outros. Um ídolo para nós, pois não adoraríamos a Deus, mas uma falsa visão de Deus. E um obstáculo para os outros, pois em muitos casos, essa falsa visão de Deus mais afasta do que atrai aqueles que o procuram. A exemplo de acomodação, podemos dizer que em Jesus esgota-se qualquer compreensão do sagrado, pois tudo o que tinha de ser revelado sobre Deus foi plenamente cumprido em Jesus, o Cristo. Assim creem os cristãos. A frase de Jesus em João 19:30 revela bem tudo isso. Disse Jesus no alto da cruz: tudo está consumado. Aliás, este tudo está consumado foi o 4º cálice tomado por Jesus. O cálice da consumação, quando do alto da cruz Jesus disse: tenho sede, e os soldados lhe ofereceram vinagre, vinho azedo. Ora antes, Jesus tinha celebrado a Páscoa com seus discípulos, e, segundo o ritual judaico, a celebração era marcada pela presença de 4 momentos distintos, nos quais figurava a presença de 4 cálices. O primeiro cálice era servido com ervas amargas e simbolizava a escravidão no Egito. O segundo cálice, servido juntamente com pães ázimos, representava a passagem da escravidão para a libertação. E só então servia-se o cálice da bênção, simbolizando um novo tempo representado pela chegada da primavera, no qual as promessas se cumpriam. Foi sobre este cálice que Jesus pronunciou as sagradas palavras: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Expressão máxima do ser de Deus, em Jesus o amor se sacrifica, rompendo qualquer distanciamento entre nós e Ele. Ele agora é Deus conosco, Emanuel, como diz João em seu prólogo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória em plenitude de graça e de verdade. Quadro explicativo. Em Êxodo 6, de 6 a 7, podemos ler: por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Primeiro cálice. Vos libertarei da escravidão. Segundo cálice. E vos resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízo. Terceiro cálice. E vos tomarei como meu povo e serei vosso Deus. Quarto cálice. Após Jesus ter comemorado a Páscoa com seus discípulos e erguido os 3 cálices da bênção, o último cálice é tomado, consumado por Jesus no alto da cruz e simbolizado pelo vinho azedo, vinagre, oferecido pelo soldado. O mistério da encarnação é tão profundo que acredito, assim como Randall Hauser,
que poucos conseguem perceber. Afinal, Jesus, ao assumir nossa condição, se tornou um de nós para sempre. Muitos teólogos do início do cristianismo afirmam que antes do advento da encarnação, o Filho não só tinha criado o mundo, como também aparecia como o anjo de Deus. E corrobora para essa afirmação o fato de a figura de o anjo de Deus só aparecer no Antigo Testamento. Depois da encarnação, o anjo de Deus, entre aspas, não aparece mais, porque simplesmente está no nosso meio, é Deus conosco e para sempre. Só a título de exemplo sobre o anjo de Deus, podemos recorrer a 3 passagens sugestivas. Em Gênesis 22, 15 e 17, ao lermos a passagem em que o anjo de Deus impede Abraão de sacrificar Isaque, temos a impressão que Deus e o anjo de Deus são a mesma pessoa. Em Êxodo 14, 19 a 20, é o anjo de Deus, juntamente com a coluna de nuvem, símbolo do Espírito Santo, que conduz os israelitas e os protege contra o exército do faraó. E em Juízes 13, de 13 a 18, quando Manoé, ou Manoá, pergunta ao anjo de Deus qual é o seu nome, a resposta é tão enigmática quanto a revelação do Sinai. Diz o anjo: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento, visto que é maravilhoso. Se você continuar a leitura do texto, irá perceber que o anjo de Deus se eleva para o céu, juntamente com a fumaça que sai do altar, quando Manoé e sua esposa oferecem um sacrifício a Deus. Então, diz o texto que os dois caíram com o rosto por terra, reconhecendo que era o Senhor que tinha falado com eles. Por isso, Manoé exclama: certamente vamos morrer, porque vimos a Deus. Note ainda a diferença que existe entre a expressão o anjo de Deus, que aparece constantemente no Antigo Testamento, e a expressão um anjo do Senhor, que aparece no Novo Testamento. Pois a expressão um anjo pode significar qualquer anjo, mas a expressão o anjo é alguém específico. Quadro comparativo. Antigo Testamento. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Passagem se encontra em Gênesis 31, de 11 a 13. Note a expressão utilizada, o anjo de Deus, e ao mesmo tempo a descrição feita a Labão de que eu sou o Deus de Betel. Novo Testamento. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Mateus 28, 2. Em Atos 8, 26, encontramos a expressão um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E em Lucas 1, 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Percebam a diferença na utilização do artigo entre o Antigo e o Novo Testamento. O anjo do Senhor demonstra alguém específico, enquanto que a expressão um anjo pode ser qualquer anjo. Note ainda que a expressão o anjo Gabriel está especificado. Trata-se, portanto, de um anjo que se chama Gabriel, mas não é o anjo de Deus, expressão esta nitidamente presente nos textos do Antigo Testamento. Se o mistério da encarnação do Deus cristão já é por si só tremendo e fascinante, mais o é a sua essência divina contida na fórmula trinitária: Pai, Filho e Espírito Santo.
pois tal entendimento comporta em si um paradoxo. Afinal, como pode existir um único Deus sendo três? Contudo, nossa ciência, matemática e nossa física, principalmente a quântica, estão eivadas de paradoxos que são aceitos pelas mentes mais brilhantes, dos cientistas mais renomados. Então, por que a teologia também não pode aceitar que o conceito de Deus abarca um paradoxo? Afinal, como nos diz Randall Hauser, onde poderíamos encontrar um paradoxo mais extraordinário senão na ideia que se tem de Deus? Afinal, quem de nós adoraria um Deus que pode ser totalmente compreendido, que pode ser quantificado, medido e explicado? Mas não é só o cristianismo que possui uma visão singular de Deus. Há múltiplas outras visões de Deus e formas de ver e entender sua manifestação, como a de um Deus que exige submissão total para muçulmanos, ou uma força, energia impessoal que vai ao encontro com o nada, o nirvana no budismo, entre outras tantas tradições que correm em paralelo com a revelação do Deus judaico-cristão. Mas nada disso é empecilho para a fé autêntica. Antes se torna uma prova inequívoca de que o ser humano e o mundo à sua volta não se resume à materialidade. Antes se eleva para uma dimensão que transcende a superficialidade do mundo criado. O fato é que para judaísmo, cristianismo e islamismo, esse movimento é tido como normal, pois são religiões da história que seguem uma linha do tempo concomitantemente contínua, linear e também circular, como uma grande espiral pedagógica, nos dizeres do renomado filósofo Hegel, cuja obra Fenomenologia do Espírito, 1807, marcou época. Quadro explicativo. Para facilitar a compreensão do pensamento cristão, com referência ao movimento presente na ideia de revelação, ou chamada espiral pedagógica de Hegel, basta entendermos o movimento do espírito absoluto na filosofia de Hegel, já que sua elaboração é fruto de sua visão de teólogo cristão. Como afirmei antes, o sistema hegeliano é um cristianismo secularizado. Sem entrarmos nos detalhes, a dialética hegeliana vê no movimento do espírito uma sucessão de tese e antítese, sempre intermediada pela síntese, formando um interminável espiral. Desse modo, quando um conceito, uma síntese, entra em crise em uma determinada época, é porque uma nova tese foi gerida. Por sua vez, essa tese deverá ser questionada, o que se transforma em uma antítese, produzindo assim uma nova síntese, um novo conceito. Esse movimento normativo do espírito se reflete também no tempo, na história, e é justamente o que garante o progresso das ideias, dos conceitos, e a religião não fica de fora dessa espiral. É justamente esse movimento do espírito, essa espiral pedagógica, que garante a continuidade e a novidade da revelação dentro das três fés. Isso significa que mesmo para o cristianismo, a revelação ainda de certo modo continua, pois apesar de Cristo ser a plena revelação de Deus, o seu entendimento ainda permanece com lacunas que precisam ser mais bem exploradas e compreendidas por aqueles que creem. Isto é, depois de Cristo não há nada que ser dito, mas ainda há muita coisa que precisa ser compreendido. Somente o tempo, o movimento da espiral pedagógica de Hegel, nos permitirá compreender aquilo que, por ora, nos é obscuro e incompreensível. Muitos erros cometidos, inclusive pela Igreja, são frutos dessa falta de compreensão ou de sua dificuldade na interpretação dessa eloquente imagem. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Assim, esta eloquente imagem de Deus para os cristãos é o próprio Jesus, o Cristo, sua vida, suas ações e seu legado entre os seguidores do caminho.
Mas como bem nos alertou Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 12: agora vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas em parte, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. A dificuldade que se coloca entre essas três religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, é que uma se considera superior à outra. Assim, para os cristãos, o cristianismo teria suplantado o judaísmo e o islamismo teria feito o mesmo com o cristianismo, creem, por sua vez, os muçulmanos. Porém, as três grandes fés são filhas de um único pai, Abraão, e juntas reúne mais da metade dos crentes do mundo, cerca de 4,3 bilhões de pessoas ligados a um antepassado comum, dos quais cerca de 2,3 bilhões se declaram cristãos. Mas, fora dessa disputa, o que nos importa para esta reflexão é analisarmos algumas nuances que estão presentes na ideia de Deus e que têm estrita relação com o significado que damos à vida e à morte. Em primeiro lugar, Deus poderia ser uma criação da mente humana, um mecanismo de autopreservação para a espécie que pensa, que tem consciência da sua finitude. Pois, visto ser o humano o único ser capaz de se colocar diante da vida e da morte em postura interrogativa, é-nos lícito pensar que a evolução foi o processo que garantiu ao cérebro desenvolver um mecanismo que nos protegesse contra a angústia e contra a falta de sentido. Para tal, a ideia de um ser todo-poderoso para a antiguidade, ou sua evolução para um Deus todo-amoroso, é digna de uma verdadeira barreira anti-desespero, o que nos colocaria frente a uma situação de alívio, num primeiro momento, quando a noção de Deus ainda está muito ligada com o castigo e punição, a noção de inferno, e num segundo momento de conforto, quando esse Deus é entendido muito mais como amor e compaixão do que como justiça, época atual. Deus Caritas Est, nome dado aí à encíclica que iniciou o pontificado do Papa Bento XVI em 2005. A pergunta nesse primeiro momento que se impõe ao homem reflexivo diante da morte pode ser, pois, esta: Deus afinal existe ou é uma invenção do nosso cérebro? Um segundo passo é aquele já colocado por Feuerbach. Será Deus uma projeção humana? Isto é, um ser originado de uma experiência subjetiva humana que encontrou respaldo universal devido a uma característica comum a nós humanos, a capacidade de universalizar conceitos e princípios? Não será o desejo do ser humano de se tornar infinito, imortal, eterno, todo-poderoso que o lançou nessa aventura divina, nesse planeta insólito chamado Terra? A teologia não será antropologia? Deus é o íntimo revelado do homem, a essência do homem expressa, dizia o pensador que faleceu em 1872. Para esse filósofo, Deus é pura projeção humana. Todos os desejos e utopias humanas, tais como imortalidade, bondade, infinitude, sabedoria, justiça, amor, entre outros, são lançados para fora, isto é, projetado do humano como realidade transcendente. No âmago da questão está a afirmação do pensador de que a consciência que temos do infinito nada mais é do que a consciência da infinitude da nossa consciência. O que o ser humano faz é projetar para fora de si essa sua essência, chamando-a de Deus e adorando-a. No fundo, o que muitos de nós fazemos é, portanto, segundo Feuerbach, adorar a si mesmo. E para conhecer o ser humano, basta analisar o Deus que ele serve. Desse modo, a pergunta é a mesma de Feuerbach: será Deus uma projeção humana? Num terceiro momento, entramos numa espécie de panteísmo quântico. Tudo é onda e ponto, que se alternam, dando-nos a impressão de solidez da matéria. Mas, na verdade, o que existe é o vazio quântico.
toda a existência não passaria de uma espécie de realidade pensada, um conjunto de informações. Seríamos nós puro pensamento de Deus? Com a diferença de que esse Deus, na verdade, somos todos nós, consciência absoluta? Quadro explicativo. Panteísmo quântico. Filosoficamente falando, o panteísmo quântico combina elementos do panteísmo, a crença de que Deus ou uma força divina está presente e imanente em toda a criação como uma única entidade, com o conceito da física quântica, que descreve o comportamento das partículas no mundo subatômico. O panteísmo quântico concebe a realidade, isto é, tudo que constitui o universo, interconectada de uma maneira profunda com a consciência, o espírito. A consciência não é algo exclusivo dos seres humanos, mas está presente em toda a matéria e até mesmo na estrutura mais simples do universo. O universo é a própria divindade e o ser humano é a expressão máxima dessa consciência, mas não a única. Podemos ainda especular. Não será o universo apenas um, entre aspas, cérebro gigante, do qual nós humanos somos apenas a parte consciente deste cérebro? Aliás, não é a Bíblia que nos diz que somos deuses? E quanto ao Evangelho Apócrifo de São Tomé, que nos afirma que o reino de Deus está dentro de nós? Nota: o Evangelho Apócrifo de São Tomé é um dos textos mais conhecidos entre os evangelhos não canônicos, ou seja, aqueles que não estão na Bíblia, que não foram incluídos no Novo Testamento pela Igreja Católica. Segundo os estudiosos, o Evangelho ficou de fora justamente porque apresenta alguns elementos do gnosticismo, uma corrente primitiva do cristianismo que enfatizava o conhecimento espiritual em detrimento das questões humanas. Porém, o Evangelho de Tomé está muito próximo dos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos e Lucas, quando se refere aos dizeres de Jesus, que é uma coleção de 114 perícopes atribuídas a Jesus de Nazaré. É neste evangelho que se encontra a seguinte perícope: se aqueles que vos guiam disserem que o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederão. Pois bem, o reino está dentro de vós e também está ao vosso redor. Ou seja, aquilo que se entende por materialidade estaria caminhando, evoluindo para uma tomada de consciência absoluta de si num processo escatológico? Seremos nós apenas sinapses divinas que em um momento existe e no outro deixa de existir? Deixemos bem claro que essa é apenas uma das visões extraídas da física quântica. Essa maneira de pensar em Deus pode inclusive nos levar a raciocinar como Heráclito de Éfeso, um dos primeiros filósofos gregos que viveu no século VI a.C. Segundo Heráclito, existe uma razão universal que governa todas as coisas, chamada por ele de Logos. Heráclito, metaforicamente, identifica esse Logos com o fogo, devido à natureza transformadora desse agente, pois o fogo funciona como um depurador, transformador da realidade. Fornece energia e vitalidade. Causa destruição, mas também renovação. É símbolo de iluminação e conhecimento, proteção e aconchego, progresso e civilização, como no mito do titã Prometeu. Na mitologia grega, o fogo era símbolo de conhecimento, progresso e civilização. Por isso, Prometeu, um dos titãs criado por Zeus, deus do céu, segundo a mitologia grega, rouba o fogo dos deuses e entrega aos humanos, seres que ele tinha feito de barro. A partir de então, os seres humanos elevaram sua condição diante dos deuses, deixando de serem totalmente submissos, pois agora dominavam uma tecnologia poderosa que lhes proporcionou o conhecimento, independência e progresso. Assim como o fogo transforma tudo o que toca, o Logos, a razão universal, também transforma todas as coisas e as mantém em constante evolução, progresso. Para esse pensador, Heráclito, a harmonia surge justamente do conflito, dos opostos como frio e calor, luz e trevas, fome e saciedade, tristeza e alegria, etc.
O que mantém e sustenta a harmonia no universo, apesar do caos, é esta razão universal, ou logos, também identificado no pensamento do filósofo como palavra, discurso. A razão de existir dos opostos está no fato de produzir dialeticamente verdades e progresso, como na espiral pedagógica do espírito absoluto de Hegel. Tese mais antítese gera a síntese. Toda evolução, não só a humana, mas tecnológica, cultural, social e religiosa, depende desse movimento contínuo do espírito, segundo Hegel, ou da razão, segundo Heráclito. O interessante sobre o que foi dito é que Aristóteles, um dos maiores filósofos gregos e que viveu em Atenas no século IV a.C., dará prosseguimento a essa maneira de pensar de Heráclito, produzindo profundos conhecimentos que serão mais tarde utilizados em todos os campos do saber humano, o que inclui a teologia católica. Um dos maiores representantes dessa teologia católica é sem dúvida Santo Tomás de Aquino. Sua obra permanece um ponto de referência para o pensamento católico e continua a ser estudada e debatida com empenho nos centros acadêmicos e religiosos, servindo de arcabouço para o magistério da Igreja, que o cita com propriedade em muitos de seus documentos oficiais, como o Catecismo. Santo Tomás de Aquino foi filósofo, teólogo e padre dominicano. Nasceu em 1225 e faleceu em 1274. Ardoroso defensor da doutrina católica e famoso por suas 5 vias para se chegar ao conhecimento de Deus. Também foi responsável por cristianizar a filosofia aristotélica. Por último, devemos constatar que é justamente o caráter de finitude humana, a experiência da contingência e da efemeridade, a observação da insignificância que gera no ser humano, desde sua tomada de consciência, uma fé autêntica e, em muitos casos, inabalável em um ser transcendente a essa finitude. E constatamos também que, ao se tentar iludir essa consciência da finitude, de que somos seres para a morte, Deus tende a perder seu lugar de destaque. Pode-se dizer que é justamente o que observamos durante todo o processo de secularização ocidental, que se iniciou com Descartes e o seu penso logo existo, cogito ergo sum. Fruto da exaltação da razão como uma entidade em si infinita. Note que para o filósofo Descartes, a razão, neste contexto, é a própria iluminação humana. Não se trata mais, portanto, do logos de Heráclito, como entidade divina que sustenta e transforma tudo. Mas Descartes está a falar da razão humana, como entidade humana, ferramenta fundamental que permite aos seres humanos a evolução no conhecimento, a certeza científica e a base filosófica e ética para compreender a realidade e viver em sociedade. Quadro explicativo. René Descartes, 1596 a 1650. Foi um filósofo e matemático francês, criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Descartes propôs uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse totalmente fundamentada na verdade. Sua preocupação era com a clareza. Sugeriu uma nova visão da natureza, que anulava o significado moral e religioso da época. Acreditava que a ciência deveria ser prática e não especulativa. Enfim, a crença ou a fé na razão a endeusou, tirando temporariamente de Deus o seu posto de referencial de valores e normas, transferindo para o ser contingente, chamado ser humano, o ser que possui, que detém o poder da razão. Daí a filosofia do dever de Immanuel Kant, cujo imperativo categórico se volta para a capacidade da razão de criar e gerir conceitos morais válidos para todos, independentemente de nossos desejos e emoções, o que excluiria a fé, o sentimento religioso. Diz Kant: age apenas de acordo com uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que ela se torne uma lei universal.
Diante desse imperativo categórico de Kant, voltamos ao enunciado de Protágoras, no século V a.C. Para Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são por aquilo que são e daquelas que não são por aquilo que não são. Com isso, o que se pretende é transferir para o ser humano, individualmente, a responsabilidade por qualquer norma moral. Porém, apoiado em Kant, crê-se que cada homem ou mulher, individualmente, seja capaz de reconhecer quando uma norma ou ação pode ou não beneficiar a todos indistintamente, sem se apoiar em qualquer dado de uma revelação divina. Nesse sentido, nenhum livro sagrado, como a Bíblia, a Tanakh ou o Alcorão, tem relevância, pois cada povo, cada cultura, em cada tempo e lugar, faz a sua própria leitura da história e determina as bases de sua própria ética e moral, o que pode ser classificado como relativismo. Uma doutrina filosófica que traz em si mesmo uma contradição, uma vez que, ao defender que todas as verdades são relativas, acaba por anular sua própria afirmação. Afinal, se todas as verdades são relativas, a própria afirmação do relativismo se torna também relativa. É bem verdade que, com a crise da razão, essa perspectiva da morte de Deus tem diminuído. O fato de a razão não ter se mostrado tão poderosa e sábia, ter falhado em dar sozinha ao ser humano a segurança e o conforto tão almejado, haja visto as catástrofes humanitárias do leste europeu, o nazifascismo na Europa, o comunismo na Rússia e as duas guerras mundiais. Os conflitos de interesse na Ásia, a inescrupulosa exploração da África subsaariana e as idas e vindas da ciência, o braço instrumental da razão, possibilitou o retorno de Deus à sua cátedra. Nota: o filósofo alemão Friedrich Nietzsche decretou Deus está morto pela primeira vez no terceiro livro do escrito A Gaia Ciência, publicado em 1882. Para o filósofo, ao decretar a morte de Deus, estaremos nos livrando de uma prisão imposta pelas religiões e abrindo espaço para o surgimento de um novo ser humano, o super-homem de Nietzsche. Depois de ter se decretado sua morte, entre aspas, novamente ele ressuscitou, e foi possível, inclusive, notar sua, entre aspas, presença no auge da pandemia de Covid-19. E mais recentemente, sua pseudo-presença, sua falsa presença, nos movimentos eivados de teor religioso e político, como ficou nítido no interior de muitas igrejas evangélicas e em alguns grupos pentecostais católicos, ideologicamente classificados como os de extrema-direita, ou grupos conservadores. Esse dado apresentado aqui não se trata de apenas uma mera opinião minha, mas de dados que podem ser encontrados na internet, inclusive em documentários como o da BBC News, onde é possível ver como ocorreu a perseguição aos cristãos que não se identificavam ideologicamente com aquilo que era objeto de culto dos pastores de extrema-direita. Pouco antes disso, desta onda extremista que acontece em várias partes do mundo, e não só no Brasil, a, entre aspas, ressurreição de Deus trouxe consigo uma nova consciência da vida e do ser humano, uma nova maneira de encarar a existência e um novo conceito, que por ora está em suspeição, devido aos fortes apelos do cristianismo evangélico e do catolicismo conservador. Faço referência aqui à tese que antes do advento da catástrofe humanitária do Covid-19, encerrava a ideia de que, se Deus existisse, ele é todo amor e não há espaço nele para punições e castigos. Tal visão foi abalada justamente pelo apagar das luzes ocorrido com a mortandade, quase 7 milhões de mortes segundo informações do TRT World 2024, embora a Organização Mundial da Saúde estime que esse número seja o dobro, causado pelo coronavírus, e que, assim como os hebreus o fizeram no passado, dilúvio universal, pragas do Egito, cativeiro babilônico, crentes de várias partes do mundo passaram a crer que poderia ser um castigo de um Deus irado com as aventuras humanas e sua prostituição capitalista ou comunista.
Esse despertar religioso do ser humano contemporâneo demonstra sua desilusão diante das promessas da razão e sua necessidade de suplantar a finitude do ser. Eis, pois, nossa última pergunta. Deus só existe porque o ser humano, o ser que o adora, não é capaz de conviver em paz com sua consciência de ser finito e não consegue lidar com suas próprias limitações? Obviamente que estes questionamentos não esgotam as possibilidades, mas acho que já dão uma ideia da problemática religiosa humana. Como não tenho pretensão de dar uma resposta a todas essas perguntas, me disponho apenas a enunciar o princípio norteador da consciência religiosa. Tal princípio não é de origem racional, como pode se supor, mas de origem intuitiva e sensorial. O papel da razão em relação à fé consiste em depurá-la, porém a gênese da fé é intuitiva e não racional. A intuição nem sempre pode ser provada, mas tem salvado muitas vidas. A fé passa por essa via e não pode ser totalmente extirpada, pois faz parte da natureza humana como um princípio autorregulador que pretende nortear a travessia humana, como se fosse uma bússola, conduzindo-o seguro além das águas escuras e profundas da morte e do desespero humano. Assim sendo, mesmo que um religioso chegasse a convencer racionalmente um ateu sobre a existência de Deus, jamais poderia incutir nele a fé em Deus. Esse sentimento oceânico de que falou Sigmund Freud, sentimento não objetivado pela razão. Lembro aqui de uma história lida nas redes sociais em que um religioso discutia com o ateu sobre a existência ou não de Deus. Então, em certo momento da discussão, o religioso pergunta ao ateu: caso você estivesse saboreando uma laranja e eu te perguntasse se ela é doce ou azeda, você poderia dizer-me que é doce, mas eu precisaria confiar em você, confiar que você não está mentindo para mim. Portanto, eu só saberia se a laranja de fato é doce se eu provasse também da mesma laranja. De modo análogo é a fé em Deus. Você precisa confiar quando eu digo para você que Deus existe, porque eu o sinto, porque eu o experimento e que eu não estou mentindo. Usando aqui a expressão do famoso neurologista e pai da psicanálise Sigmund Freud, eu, Odair, e tantos outros cristãos temos um sentimento oceânico que inunda nosso ser com a presença divina. De modo semelhante, podemos dirigir àquele que nega a existência de Deus. Para que você tenha a certeza de que Deus existe, você também precisa experimentar Deus, de modo que alguns acreditam que Deus existe porque simplesmente confiam no testemunho de outras pessoas que fizeram a experiência de Deus, dos escritores sagrados, dos avós e pais, do pastor, padre, líder espiritual, etc. Mas o verdadeiro crente é aquele que faz a experiência de Deus por si mesmo, aquele que experimenta Deus. E isso não é algo objetivo, e sim subjetivo. Como diz Jesus em João 4, de 23 a 24: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Contudo, mesmo minha fé individual está de algum modo condicionada à experiência coletiva. No nosso caso, os cristãos, está condicionada à experiência de fé de um povo, os judeus. Como bem escreveu o profeta Isaías no livro 2, capítulo 43, versículo 10, ao se referir ao povo eleito: minhas testemunhas sois vós, oráculo do Senhor. Sois vós o meu servo, o meu escolhido, para entenderdes e acreditardes em mim, para compreenderdes que eu sou, eu estou, eu serei. Antes de mim não se fez outro Deus, e depois de mim nenhum outro haverá. No fundo, o homem e a mulher de fé, usando uma expressão junguiana, não só crê
mas sabe que Deus existe, pois Deus não é objeto de pesquisas científicas. Por esse caminho, pode-se chegar a um conceito metafísico, a uma concepção de Deus, seja teísta, deísta ou panteísta, mas nunca ao Deus pessoal, ao Deus da revelação. Quadro explicativo. As religiões abraâmicas, como cristianismo, judaísmo e islamismo, são consideradas religiões teístas, pois nela há a existência de um Deus pessoal no qual é possível se relacionar com ele. Este se preocupa com a sua criação, intervém milagrosamente na realidade, inclusive se revelando de forma extraordinária ao longo da história, como fez aí na história dos judeus, e como é possível também analisar na experiência cristã com referência aos milagres. Já para os deístas, Deus é como um grande arquiteto do universo, um grande matemático, mas ele não intervém diretamente em sua criação. Para estes, os deístas, não há espaço para milagres ou revelações. Seria um Deus impessoal, muito próximo do que é a crença dos cientistas em várias partes do mundo. Já para os panteístas, Deus é tão imanente às coisas criadas que se confunde com elas. Deus é a própria realidade cósmica. Tudo que existe é Deus na visão panteísta, e a crença em revelações e milagres é limitada ou escassa. Voltando à nossa reflexão, é este eu sei que Deus existe que se transforma em ato de fé, e não o contrário, pois como afirma Paulo na primeira carta aos Coríntios, a fé é um dado contingente, pois ao morrer o ser humano, morre também com ele a fé e a esperança, só lhe restando o amor. É esse eu sei que garante ao ser humano, principalmente ao mais injustiçado e oprimido, uma existência suportável, uma fagulha de esperança, uma pontinha do paraíso. Portanto, não é lícito e nem ético tirar Deus desse ser humano, condenando-o a um existir sem existir. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos tópicos do livro Esperança Enlutada.